Será que é possível chegar num shape em 60 dias sem tomar nada? A gente vai analisar o caso do Pablo Marçal, mas não simplesmente analisando se, nossa, ele tomou alguma coisa ou não, que a gente vai comentar também, mas principalmente quais foram os possíveis obstáculos, como ele conseguiu chegar nisso e quais são os pontos que a gente deve considerar. Uma coisa interessante que eu vou contar para vocês aí nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre também o comportamento e as possíveis alquimias dentro do nosso corpo. Então, para a gente relembrar, quem não está por dentro do assunto, Pablo Marçal, que ele estava com esse shape aqui, quando ele estava branquelo, ele estava com esse shape, ele estava com esse shape aqui, e ele já estava aqui muito mais magro do que ele foi um dia, né? Ele foi já, tem uma foto dele correndo, uma foto dele que ele estava fazendo já esporte e tal, sem pescoço nenhum, com um flanco gigante, né, o que a gente chama de love handles. Ele estava com um flanco gigantesco e sem pescoço. Então é impressionante a mudança que ele fez além desses 60 dias, né? Mas daqui para cá ele foi em 60 dias. Como será que ele chegou em 60 dias, né, numa mudança tão considerável? E uma das coisas que a gente vai discutir é justamente a parte metabólica, se isso é possível ou não sem tomar nada, né? Ele gravou um vídeo contando realmente que ele não tomou nenhum veneno e, pelo que deu para entender, ele não queria tomar, male suplementos ele queria tomar, né? Então, será realmente que ele conseguiu chegar nesse shape sem tomar nada? Isso que a gente vai comentar e também alguns desafios que provavelmente aconteceram aí no caminho. Então fica comigo que a gente vai agora fazer um en passant nessa história toda. Então, em primeiro lugar, obviamente, toda pessoa que trabalha muito, né, que acaba tendo responsabilidade grande, a gente já trabalha numa carga de estresse um pouco mais alta. E um dos piores inimigos para o nosso shape é justamente o estresse. Quando a gente fala em love handle, por que a gente tem love handle? É um lugar onde a gente acumula mais gordura. Essa gordura é uma gordura mais difícil de perder. Metabolicamente, ela é uma gordura que a gente chama de gordura mais enraizada, né? Ela é uma gordura que é difícil para você conseguir reduzir essa gordura. E essa gordura ela é muito relacionada ao armazenamento de gordura e muito relacionada também ao estresse. Quanto mais estressado você é, né, essa gordura é aquela gordura que entrega um pouco a tua alquimia. O que a gente olha quando olha um homem com muito love handle? Quais são as coisas que a gente pensa, né? E o love handle dele era bem grande antes. Ele tinha um love handle gigantesco. Um love handle inclusive assimétrico, que dava para ver um pouco, né, da provável escoliose dele. Ele tinha um love handle bem considerável. Então, assim, quando a gente vê um homem com love handle, algumas coisas a gente pode concluir metabolicamente falando. Provavelmente o cabra, né, não tem uma alimentação das mais limpas de todas, né, porque ele está em alta porcentagem de gordura. E outra coisa que a gente pode concluir, ou a pessoa come muito errado, ou ela trabalha num nível de estresse muito alto, ou é um homem com um perfil um pouco estrogênico. O que quer dizer isso? O homem tem uma tendência a ter um estrógeno um perfil um pouco mais estrogênico, significa ter o estrógeno um pouco mais falante no organismo. Não necessariamente ele está, né, o estrógeno no exame está explodindo, mas o estrógeno não deve estar baixo e também existe uma sensibilidade grande ao estrógeno nesse shape, nesse corpo. Então, algumas coisas a gente pode concluir quando a gente vê essa transformação aí do Marçal. Primeiro, antes ele estava num shape do clássico estressado crônico, né? Aquele love handle ali é um love handle de quem trabalha sob estresse. E um detalhe importante, né, dessa transformação toda, o Marçal ele já fazia atividade física, né? Não é que ele era um cara sedentário, passou a treinar e meteu shape, não. Ele era um cara que fazia atividade física, ele já era triatleta, já treinava pra caramba e mesmo assim ele não tinha o shape, mesmo assim ele tinha esse love handle aqui, ele tinha esse acúmulo de gordura na cintura, né? Então são algumas informações que isso traz. Lembra que o shape, a estética, as informações que a gente tem na estética são informações
que trazem alguma história. E a história que a gente vê com o Love Handle é ou o sujeito é estressado, ou ele é muito estrogênico, ou ele tem alguma desregulação hormonal, ou ele come muito mal, né? Então algumas dessas coisas, ou elas inclusive envolvidas, ou elas juntas, né? Então, algumas coisas que a gente percebe nos relatos do Marçal, provavelmente a alimentação dele era uma alimentação um pouquinho mais suja, né? Uma alimentação com muito carboidrato, né? Ele tinha uma alimentação que não era tão limpa. E isso já justificaria ele ter um padrão mais estrogênico. Ah, mas isso está comprovado? Sim, tem alguns artigos, vou ver se eu mostro até um artigo para vocês aqui, interessante, tá? Que a gente vê que realmente envolve, né, o nível aí de alguns hormônios, né? Então depende assim do que você consome, depende de como está a sua alimentação, você pode ter um estrógeno mais alto ou mais baixo, né? Em alguns artigos a gente consegue ver isso. Então depende do que você come, você vai ter o corpo mais estrogênico ou menos estrogênico, né? Depende da sua alimentação. Qual é geralmente a alimentação dieta que aumenta um pouco o estrogênio? Você comer muita soja, você comer muitos grãos, se você aumentar muito carboidrato refinado e alguns tipos de carne, né? Nesses artigos, geralmente, alguns tipos de carne, principalmente alguns tipos de leite, né? Você poderia aumentar um pouco o seu estrógeno. Ah, mas então isso justificaria o Love Handle do Marçal? Não, não. Pode ser uma hipótese que o Marçal tinha um shape mais estrogênico. Mas como que você consegue reduzir o Love Handle? Se por acaso, por exemplo, o Marçal não trabalhasse tanto, dormisse muito bem, será que o Love Handle dele ia diminuir? Talvez um pouco, talvez um pouco. Mas, obviamente, o Marçal conseguiu diminuir o Love Handle dele com muita dieta, uma alimentação muito limpa. Para o homem diminuir o Love Handle nessa quantidade, a gente precisa estar com o Love Handle, com a porcentagem de gordura abaixo de 15%. Então, provavelmente o Marçal ali deve estar com aí 12, 13% de gordura, às vezes até entre 10% e 14% de gordura nesse shape pós, né? E antes ele devia estar com mais de 20, 25%. Com certeza, né, com esse Love Handle. Então, o que acontece? Ele conseguiu enxugar a alimentação, perdeu porcentagem de gordura e, claro, que existe, né, existe uma forma de você queimar essa gordura do Love Handle mais fácil, né, do que algumas outras maneiras. Então, uma das maneiras que você consegue queimar essa gordura do Love Handle é você, por exemplo, treinar em jejum, é você melhorar teu sono, é você diminuir teu estresse. Só que o mais impressionante dessa mudança toda é que o Marçal fez essa mudança durante a fase de trabalho intenso. Então, ao mesmo tempo, teve o lance do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo ele está se candidatando para prefeito e foi no mercado, fez alguns discursos e estava em muitos lugares e teve em festa, teve eventos. Então não é que ele não está fazendo nada, não está trabalhando, né? Ele realmente conseguiu aí fazer uma maneira bem importante, bem interessante assim de conseguir trabalhar e mesmo assim manter a alimentação. A gente vê, né, logo depois do projeto, aqui nessa foto Marçal com Cariani, como o rosto do Marçal enxugou, né? Como o rosto do Marçal ficou muito mais enxuto, como ele ficou até com uma leve flacidez aqui no pescoço, na papada. Então realmente ele perdeu, se não me engano, mais de 20 quilos aí no processo todo, né? E agora tem uma coisa importante também para a gente considerar. Então, será que o Marçal tomou alguma coisa ou será que isso é possível? Muito provavelmente ele realmente foi muito regrado na alimentação. Esse é o ponto-chave, né? E como que ele foi regrado na alimentação? Primeiro que ele fez um acordo com o público, ele precisava tirar a camiseta nesses 60 dias, ele provavelmente não queria fazer papelão, né? Ele tem aí o branding dele é ser um cara, né, mega disciplinado, que encara qualquer desafio e que vai entregar o melhor. Então ele não podia romper com esse branding dele. E isso foi já uma força interior. O lance do Rio Grande do Sul, será que atrapalhou ou ajudou? É claro que ele ficou sem dormir, foi daqui para lá, né? Ficou ali, às vezes, dentro d'água. Então, uma coisa impressionante foi que a imunidade dele não caiu. Mas tem uma coisa, o estresse não é basicamente só a quantidade de horas que você trabalha, mas é você também trabalhar sem muita recompensa.
E uma das maiores recompensas que um homem pode ter é você conseguir fazer o bem, é você sentir que está ajudando alguém. Isso é uma coisa que move o nosso meio interno para a gente puxar forças do além. Então isso aconteceu com o Marçal nesse processo, né? Provavelmente quando ele foi para o Rio Grande do Sul e começou a ver a catástrofe lá, ele era uma pessoa que podia ser o pivô de uma ajuda. Isso faz com que ele tenha forças que, se ele por um acaso talvez estivesse nessa mesma fase, na casa dele sem fazer nada, talvez ele ia sentir mais o mau humor, talvez ele ia sentir a deficiência de carbo, né, a vontade de doce mais, né, uma vontade, às vezes você ficava olhando para o relógio, na mesma rotina de sempre. Então, pode ser, isso é tudo hipóteses, tá? Estou refletindo aqui com vocês e, obviamente, só a única pessoa que sabe é ele. Mas, hipóteses de que o fato dele também ir para o Rio Grande do Sul e ter conquistas, né? E faz evento aqui, faz evento ali, faz uma live, está explodindo e fala, né, de tudo que ele fez no Rio Grande do Sul. Isso tudo movimenta a motivação, ajuda a motivação, acende aí a fogueira da motivação. Então, a gente já tem em alguns estudos anteriores que quando a gente faz... quando a gente tem uma conquista, quando a gente tem um status social específico, nós temos aí a nossa testosterona, né, sobe. Então, a cada vez que você ganha, a tua testosterona sobe. A cada vez que você perde, a tua testosterona cai. Então, tem alguns artigos interessantes mostrando isso, né, falando um pouco disso. Né? Aqui tem um artigo que eu vou mostrar para vocês. Olha esse artigo só, que interessante. E a gente já vai... ler uma parte desse artigo que é muito bacana. Então, esse artigo ele fala justamente sobre essa questão de perder ou ganhar, né, em esportes e o efeito disso na nossa testosterona. Né? E é interessante que esse artigo mostra assim, os níveis de testosterona nos perdedores, eles declinam. Né? E quando a gente compara com os ganhadores, no pós-competição, né, depois aí da competição, as pessoas que ganharam tiveram um nível de testosterona mais alto, né, aumentaram os níveis de testosterona nos ganhadores. E a gente vê nesse gráficozinho que a competição gera um status, se você ganha, se você perde. Se você ganha, você já está com status social. Isso por si só já causa um bem-estar. O status social aumenta a testosterona. Ganhar a competição aumenta a testosterona aumenta o status social. O status social aumenta a testosterona. Então cria-se um ciclo virtuoso onde você encara as coisas, você fica com mais coragem, você encara as coisas mais fáceis não, mas você encara as coisas mais de frente, né? Então a testosterona é aquele hormônio que faz com que a gente consiga tomar mais riscos, que faz com que a gente encare realmente os desafios de frente. Então isso tudo gera um fator psicológico muito forte para que a gente consiga ter mais conquistas. Então cria-se realmente o upward em espiral. Né? Se você conquista mais, você aumenta o seu status e isso te dá mais vontade de conquistar mais, você conquista mais de novo porque você está com toda essa alquimia, que é a alquimia do sucesso. E o oposto é verdadeiro. Quando você está perdendo, você tem aí o downward em espiral, né? Você perde testosterona, cai, aí você perde status social, você fica mais triste, mais depressivo, a testosterona cai mais ainda, então o oposto também é verdadeiro, a gente tem que fugir desse downward em espiral, né? Então tem muitos artigos, tem esse outro artigo aqui que é interessante, só que é um artigo de 1992, ó. Esse outro artigo também ele mostra, né, que sugere que o ganhador tem aí os níveis de testosterona mais altos, né? Ele consegue ter os níveis de testosterona aumentado também. Então tem muitos artigos, tem alguns artigos que modificam um pouco essa teoria, falam algumas outras coisas, outras nuances dessa teoria, e tem também alguns artigos mostrando, por exemplo, que a testosterona, né, e o sucesso não é uma equação tão simples assim da gente fazer. Quer ver? Eu vou mostrar esse outro artigo para vocês aqui. Ó, esse artigo aqui, eles fizeram um estudo em relação a será que ter mais testosterona tem a ver com sucesso? Né? Então, será que ter mais testosterona a gente teria mais sucesso também? E esse artigo mostrou aí um estudo de 306.248 homens e mulheres no Reino Unido, com o Biobanco, né, Biobank, do banco biológico, e eles perceberam que muitas vezes, ó, vou ler a conclusão para vocês aqui, né, eles acharam pouca evidência de que a testosterona
afetava diretamente o status socioeconômico. E que eles perceberam que muitas vezes não existia nenhum significado de sucesso e testosterona alta. Isso é uma coisa interessante também. Porém, a gente sabe que quando você ganha, a sua testosterona aumenta, e quando você perde, a testosterona cai. Então, isso por si só justificaria esse auxílio na motivação. Então, uma coisa impressionante do processo do Marçal foi realmente a disciplina, a organização. Ele manteve a dieta em todos os lugares que ele foi, mesmo, né, fazendo o trabalho social que ele fez lá no Sul, mesmo fazendo trabalho social no Sul, ele manteve a alimentação, né, na sua cumbuquinha ali, manteve toda a dieta que foi prescrita para ele. Então, resultado final, eu não acredito que o Marçal tenha tomado nada, eu acredito realmente que ele fez isso de uma forma bem natural e acredito muito que isso foi possível. E se a gente provavelmente olhar a alquimia do Marçal, pode ser, são hipóteses que provavelmente ele está menos inflamado, né? Provavelmente os marcadores inflamatórios devem ter caído. Você vê que ele está menos inflamado, está menos inchado, retém menos líquido. Provavelmente o estrógeno pode ter caído, né? Ele com uma dieta mais limpa derrubou os níveis de estrógeno, e provavelmente o cortisol aí é uma incógnita, porque a gente não sabe como foi a vida dele nesse tempo em relação ao sono, em relação ao bem-estar, né, realmente dele. Ele foi para os aqueles dias, ficou sem dormir, mas eu não sei o resto dos dias, ele teve 60 dias, né? Então, realmente, eu não sei. E, obviamente, essas vitórias que ele tem de colocar muitas pessoas numa live, de estar sendo palco aí, provavelmente está num dos auges aí do sucesso dele, isso tudo faz com que ele tenha cada vez mais motivação, mais testosterona, mais status, e isso vai também fortalecendo todo esse processo. Então, quando a gente olha uma transformação estética, essa transformação ela também acontece nas nossas moléculas, nos nossos hormônios. Então, provavelmente, o Marçal também otimizou a parte da alquimia dele, e ele está passando uma informação para nós. Eu estou menos inflamado, estou menos estrogênico, estou comendo melhor, e provavelmente o estresse é uma incógnita, porque pode ser que o fator estresse tenha aumentado com uma dieta muito restrita, né, com uma baixa porcentagem de gordura. Para ele manter isso, muitas vezes passa a ser estressante, né? Então, vamos acompanhar os próximos passos. Ele provavelmente deve mostrar alguns exames para a gente, mas realmente a mudança do Marçal foi de tirar o chapéu, né, de muita dedicação, e mostrando para todo mundo que é possível, né? Se você se esforçar para a tua porcentagem de gordura cair abaixo de 15, provavelmente você também vai perder o seu Love Handles, o que é muito interessante, que você vai estar menos inflamado. Então fica aí o apelo para a gente nos inspirar aí no caso do Marçal. Eu sei o quão é difícil perder Love Handles, é uma área que eu também tenho bastante tendência a ganhar, então eu percebo muito que o estresse aumenta, cortisol sobe, você começa a dormir pior, Love Handle com certeza começa a acumular um pouco mais. Então foi bem chocante essa mudança que ele teve, e muito inspiradora. Acho que a gente tem que se inspirar nisso, mostrando aí para todo mundo que é possível ter uma vida corrida, uma vida tarefada, mas desde que você se sinta recompensado, você vai ter motivação para ir além e para fazer algo um pouco mais preciso, específico e talvez um pouco mais organizado, né? Continuar tocando pau na vida, produzindo muito, mas cuidando da sua saúde. Então isso é possível. Só que, obviamente, nessa equação tem que vir a recompensa. Você tem que se sentir recompensado, que isso vai ajudar você a manter a alquimia do sucesso e fazer esse projeto todo acontecer. Se você tem alguma ideia aí de temas que você quer que eu comente, deixa aqui o seu comentário, não deixe de estar com a gente, curta o nosso vídeo, esteja com a gente em todos os nossos vídeos do nosso canal. Estou esperando a sua sugestão para o nosso próximo vídeo.